Amém, graça e paz a todos. É um privilégio mais uma vez estar aqui. Bem-vindo ao Perguntas do Coração. Um privilégio estar aqui para compartilhar mais alguma coisa, uma reflexão. Quando Jesus, no seu ministério terreno, ele viveu em meio a muitas religiões e muitos costumes religiosos, muitas tradições religiosas. E os discípulos de Jesus, eles começaram a andar com ele e perceberam que ele era diferente dos religiosos, percebeu que ele era diferente dos fariseus, dos saduceus, era diferente a forma dele se comunicar com o Pai, a maneira como ele se dirigia a Deus era totalmente diferente. E então surgiu no coração dos discípulos uma pergunta, né? E uma pergunta, digamos assim, de uma importância muito grande. E eu gostaria de fazer uma série aqui de vídeos, sei lá, uns 3 ou 4 vídeos, falando desse assunto, né? Dessa pergunta do coração dos discípulos de Jesus. E a pergunta deles era em como orar a Deus. Eles também queriam viver uma vida de oração, queriam também viver o seu momento de comunhão com o Pai. Eles queriam expressá-lo, a sua gratidão, as suas súplicas, os seus pedidos, né? Eles queriam também, de alguma maneira, ter um relacionamento com Deus, porque todo ser humano que verdadeiramente tem fé, que tem um coração voltado para aquilo que é espiritual, né, para o próprio Criador, tem essa necessidade de orar, de viver uma vida em que, de alguma forma, encontre uma forma de comunhão com o Pai. E os discípulos de Jesus tinham essa pergunta nos seus corações, né? E então eles perguntaram a Jesus como eles deveriam orar. Eles não sabiam como deveriam orar. Eles não sabiam qual seria a forma, digamos assim, o modelo, como eles poderiam se dirigir ao Pai em oração. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus então dá a eles aqui, digamos assim, o padrão da oração, né? Como que seria feita a oração, como que eles deveriam se dirigir ao Pai, como se deveriam relacionar-se com o Pai em oração. E talvez essa seja uma das coisas que muitas pessoas não têm observado, né? E quem sabe aí do outro lado está uma pessoa que vive uma vida talvez que ora muito, né? Passa muitos momentos de oração e talvez fazem campanhas e coisas semelhantes para viver uma vida de muita oração, de muitos momentos de oração, de madrugadas de oração e assim por diante. Mas Jesus aqui nos ensinou um padrão. E se a nossa oração, né, se a nossa forma de nos dirigir a Deus não está, digamos assim, de acordo com esse padrão estabelecido por Jesus, a gente pode estar falando ao vento. A gente pode estar falando e de alguma maneira... Jesus disse que aqueles fariseus que naquele tempo oravam, eles oravam em pé nas praças, nas sinagogas, e eles pensavam que pelo muito falar eles seriam ouvidos. Quer dizer, eles pensavam que por eles orarem muito, por eles passarem vários momentos de oração, que eles seriam ouvidos. Mas Jesus disse que não era assim, que os discípulos dele não poderiam entender dessa maneira, que não era aquele relacionamento que o Pai buscava com o ser humano. E então, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus fala aos discípulos, Jesus responde, digamos assim, a pergunta, né, dos seus discípulos, parte da pergunta dos seus discípulos. E versículo 9 em diante, ele diz assim: portanto, vós, quer dizer, vocês, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, e não nos deixes cair em tentação, algumas versões, né? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Bom, então aqui Jesus
estabelece esse padrão de oração, né? Essa oração que tem começo, meio e fim. Essa oração que tem nas suas expressões, né, algumas considerações que, digamos assim, são de suma importância, são verdadeiramente relevantes. Primeiro, Jesus ensina aos discípulos a se dirigir ao Criador, ao Pai, como filhos, né? Pai nosso que estás nos céus. Ele nos dá um entendimento de que nos tornamos, através do relacionamento com Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E isso deve ser levado em consideração toda vez em que oramos. Pai nosso que estás nos céus. E a última parte do versículo diz: santificado seja o teu nome. Isso, Jesus fala de um conhecimento, um entendimento de santificar o nome de Deus, de separar o nome de Deus, né? Isso está implícito também na expressão de um dos mandamentos, que é não tomar o nome do Senhor em vão. Separar o nome de Deus, digamos assim, de coisas humanas, de coisas do egoísmo humano, dos projetos humanos, né, das pretensões humanas, dos caprichos humanos. E então, Jesus aqui fala: santificado seja o teu nome. Ele peça que a gente tenha um entendimento que o nome de Deus é santo, que o nome de Deus é separado, que o nome de Deus não é para se misturar, né, com nossas formas egoístas de ser, né, com a nossa forma egoísta de compreensão e de viver, né? Aí, no versículo 10, Jesus diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Jesus ensina aos discípulos que eles deveriam desejar o reino de Deus. Venha o teu reino. Quer dizer, isso estava implícito também, explícitos, né, nessa parte da oração. Venha o teu reino. Que houvesse no coração deles um desejo de que viesse o reino de Deus. Talvez a gente, no momento da oração, a gente quer que venha o nosso reino, né? E não o reino de Deus. Que a gente possa reinar, que a gente possa alcançar os objetivos, que a gente possa alcançar nossos propósitos, que a gente possa alcançar nossos caprichos e assim por diante. Mas Jesus aqui diz: venha o teu reino. Ensina os discípulos a pedir que venha o reino de Deus. Então isso é interessante a gente entender no momento da oração. Talvez a gente ora tanto, a gente fala tanto, passa tantos momentos em oração, e talvez um momento inútil. Um momento em que a gente não está tendo essa compreensão do que Jesus ensinou aos discípulos. Essa compreensão de que venha o teu reino, de que esse desejar do reino de Deus esteja em nosso coração, esteja presente em nós, cada vez que nos dirigimos ao Pai, que essa expressão desse desejo de que venha o reino de Deus, que o reino dele seja instaurado, seja instalado, seja literalizado entre nós, que Deus possa reinar no coração humano, na vida humana, na raça humana, né, na vida humana por completo. Que assim a gente possa compreender que um dos objetivos da oração deve ser de expressar o nosso desejo de que venha o reino de Deus. Jesus disse que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Talvez grande parte das orações que oramos é para fazer a nossa vontade, né? Para fazer a nossa vontade. E a gente fica de alguma maneira querendo convencer Deus que faça a nossa vontade, convencê-lo de que Ele cumpra os nossos objetivos, que Ele nos conceda a vitória que precisamos, que Ele nos conceda a bênção que almejamos. É assim que a gente ora, não é verdade? Que a maioria de nós oramos. Mas Jesus aqui nessa oração que Ele ensinou aos seus discípulos, Ele disse que tinha que ser diferente. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Então a oração, às vezes a gente usa a oração, a gente utiliza-se da bênção da oração, do privilégio da oração, para tentar de alguma forma convencer o Pai a fazer a nossa vontade. Mas aqui Jesus diz que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade do Pai, tanto na terra como no céu. Assim como ela é feita lá no céu, que ela seja feita aqui na terra. Que haja em nós essa decisão, esse propósito, esse objetivo de fazer a vontade do Pai. Quando a gente ora, não é para mudar Deus. Deus não precisa ser mudado, não precisa ser transformado, não precisa ser convencido de alguma coisa.
Mas a oração, como Jesus diz aqui, ele nos mostra que a oração é para nos mudar. É para mudar o que pensamos. É para mudar o que entendemos. É para mudar os nossos propósitos, os nossos objetivos. É para que a gente aprenda a deixar que a vontade do Pai seja feita na terra como ela é feita nos céus. Então, esse padrão de Jesus na oração é muito maravilhoso, né? E a gente precisa pensar nisso. Porque talvez a gente ora tanto, mas a nossa oração é uma oração inútil. É uma oração de tolo. É uma oração que não tem objetivo, que não tem propósito, que não tem começo, não tem meio, não tem fim. E que ela não entra em sintonia com os céus. Ela não entra em sintonia com a vontade do Pai. E se ela não entrar em sintonia com a vontade do Pai, ela será apenas expressões ao vento. Serão apenas sons emitidos, né, aqui na terra, e não vai passar disso. No próximo vídeo a gente vai comentar um pouco mais sobre esse tema. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em cada coração. Esse é o meu desejo, e que essas palavras simples possam despertar em nós o desejo de conhecer um pouco mais sobre esse privilégio que é a oração. Que assim seja em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar no Perguntas do Coração. Eu estou alguns dias sem postar no YouTube, mas porque meu computador deu um problema, mas logo vai estar de volta aqui. A gente vai começar a postar os vídeos no YouTube. Temos muitos vídeos para postar no YouTube. Acompanhe-nos pelo Facebook, né? Página Perguntas do Coração. Vai lá, ouça o que a gente está dizendo, e se você achar que pode edificar a sua vida, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas dos seus contatos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Amém.